Olá pessoal, me chamo Eric Lima e neste tutorial iremos abordar um dos temas mais assustadores para os recém-chegados em C++. Muita gente se arrepia só de falar em ponteiros, mas será que é tão difícil assim? Na verdade, não é. É extremamente simples e é isso que você vai descobrir vendo este tutorial. Sabemos que variáveis possuem tamanhos diferentes e foram criadas para armazenar valores, como pode ser conferido na tabela, né? Então a gente tem uma tabela de tipos. Nós temos o tipo char, que ocupa 1 byte, temos o tipo short, que ocupa 2, um int, que ocupa 4, e um double, que vai ocupar 8, né? Então esse é o consumo de bytes de cada uma dessas variáveis. Ao contrário das variáveis, os ponteiros não foram criados para armazenar valores, e sim endereços. Devido a isso, ponteiros possuem sua própria sintaxe para sua criação. A sintaxe constitui no seguinte: tipo do ponteiro, asterisco, e o nome do seu ponteiro, né? Os ponteiros devem ser referenciados antes de serem utilizados, ou seja, antes de utilizar um ponteiro, você deve lhe passar o endereço. Ponteiros podem ser utilizados para otimizar a passagem de parâmetros para as funções, fornecer mais de um retorno para uma chamada de função, alocação dinâmica de memória, e é amplamente utilizado em algoritmos de listas ligadas, árvores binárias, entre outros, pois é muito mais fácil e rápido trocar endereços do que valores. Outra característica muito interessante a respeito de ponteiros é que eles sempre possuem um tamanho fixo na memória, ao contrário das variáveis, pois ele foi projetado para armazenar endereços e não valores, né? Então aqui a gente tem uma tabelinha de ponteiros, né? E a gente pode até comparar a tabelinha de ponteiros com a de variáveis. Um char variável possui 1 byte. Um ponteiro para char, se você estiver numa máquina de 32 bits, 4. Se for numa máquina de 64 bits, 8 bytes. Um short possui 2 bytes. Um ponteiro para um short de 4 a 8. Um inteiro, 4. Um ponteiro para um inteiro de 4 a 8. Um double, 8. Um ponteiro para um double de 4 a 8. Ou seja, independentemente do tipo da sua variável, se ela for um ponteiro, vai sempre ter um tamanho fixo, que vai ser de 4 a 8, o que vai depender, obviamente, da máquina que você está utilizando, o sistema operacional, tem que ser 64 bits e etc. Criar e utilizar um ponteiro é uma tarefa extremamente simples, como a gente pode conferir aqui, né? Vejamos. Aqui eu poderia criar uma variável chamada valor. Em seguida, eu poderia criar um ponteiro para valor. Esse ponteiro vai receber o endereço de valor, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar: imprime para mim na tela o valor apontado por p-valor. Nesse momento, quando o software for executado e passar por essa linha, vai escrever 100, né? Aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte: asterisco p-valor, ou seja, acessa o valor que você está apontando e coloca o valor 0 lá para ele. Em seguida, eu vou mandar escrever agora valor, né? Se vocês executarem um código como esse, nessa linha vai escrever 100 e nessa linha vai escrever 0. Executamos 100 na primeira aqui, né? Primeiro cout, e 0 para o segundo cout, né? Como pode ser conferido aqui. O porquê que isso ocorreu? O p-valor armazena um endereço de valor, ou seja, ele tem um acesso livre a essa área de memória. Ele pode tanto consultar, como ele pode gravar as coisas lá. E, obviamente, se ele está com um endereço de valor, tudo que ele alterar em valor vai alterar, né, naturalmente na hora que você for consultar o valor.
E tudo que você alterar também em valor, vai alterar para p valor, porque ambos estão ali referenciando uma mesma região de memória, né? Então tudo que você alterar em um vai acabar alterando para o outro, né? Um caso de muita confusão, mas muita confusão mesmo, principalmente para iniciantes, é o seguinte. Percebam nessa linha aqui. Eu criei o ponteiro e inicializei ele com o endereço de valor. Mas será que isso é realmente necessário? Se eu de repente quisesse colocar o endereço na linha seguinte, eu poderia fazer? Sim, poderia. Ficaria assim o seu código. Ah, não, mas isso funciona? Funciona. Claro que funciona, né? 100 e 0, mesmo resultado. Pô, mas espera aí. Agora eu fiquei confuso. Por que que antes ele colocou o asterisco aqui e aqui embaixo ele não está colocando? Ele só está colocando p valor igual ao endereço de valor. É muito simples. O único local onde o asterisco vai aparecer são em duas situações, né? A primeira delas é na declaração de um tipo, né? Então, o único motivo pelo qual esse asterisco aparecia aqui nessa linha, aquele momento, é porque ele faz parte da declaração do tipo. E o outro momento onde você vai utilizar o asterisco é quando você quer acessar o valor apontado pelo ponteiro, né? Então, esses são os dois casos. Um é na declaração da própria variável, porque o asterisco faz parte da declaração de um tipo ponteiro. E o outro caso é quando você quer acessar um valor apontado por esse ponteiro, né? Em outras situações, se você simplesmente quiser atribuir um endereço, né, para seu ponteiro, bastaria você colocar o nome, simplesmente o nome do seu ponteiro igual ao endereço de outra variável, né? Então, esse é um caso de muita confusão, principalmente para iniciantes, né? Bom, se a gente fizer uma análise bem crítica com relação a esse exemplo que a gente acabou de ver, nós podemos concluir que o mesmo não possui muita utilidade e, aliás, é extremamente ineficiente, né? Pois não faz o menor sentido criar uma variável inteiro que vai consumir 4 bytes para depois em seguida criar um inteiro que vai consumir 8, né? Um ponteiro para o inteiro no caso, né? Que vai consumir 8 bytes, porque a minha máquina é 64 bits. Ou seja, gastamos 12 bytes ao invés de 4, o que não faz o menor sentido. Então ponteiros não servem para nada? Na verdade eles servem sim, e muito, né? Imaginem que você tem um vetor com 1000 elementos, né? Então vamos imaginar aqui que a gente tem um vetorzinho com 1000 elementos. Vetor atribua 1000 elementos com o valor 10 em cada um, né? Imaginem também que você tem uma função chamada imprimir que vai receber um vetor, né, por cópia, nesse caso, e vai varrer esse vetor i igual a 0, t menor que o tamanho do vetor, mais i, cout vet e pula uma linha, né? Então aqui a gente tem um vetor com 1000 elementos do tipo inteiro, ou seja, 4000 bytes, e aí eu vou na linha seguinte chamar a função imprimir e eu vou passar esse vetor como parâmetro para a função imprimir. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem 1000 inteiros, né? Ou seja, um consumo de 4000 bytes aqui. E aqui, quando eu chamar a função imprimir, ele vai criar para esse vetor aqui 1000 elementos também, ou seja, a gente vai ter 2000 elementos, 1000 desse vetor aqui e mais 1000 desse aqui. Ele vai fazer uma cópia de elemento a elemento desse vetor aqui para esse aqui, ou seja, além da gente alocar os 1000 elementos, a gente vai ter que copiar eles, ou seja, a gente vai ter um gasto de consumo ao total de 8000 bytes, né? Se somados os dois vetores, fora o gasto com processamento fazendo a cópia, né? Se a gente executar esse caso, né, a gente vai ver que funciona o código e tal, mas essa não é a forma mais adequada, né? Nesse caso,
uma das melhores formas de se fazer isso, né, seria utilizando ponteiros, né? Poderíamos utilizar referências também, né, no caso de C++, mas como estamos falando de ponteiros, vamos ver como a gente pode resolver essa questão com ponteiros, né? Então aqui eu poderia transformar esse vet, né, para um ponteiro, e aqui eu poderia, ao invés de passar o vetor, passar o endereço de vetor, né? Só que se eu tentar compilar esse código, ele vai me dar dois erros de compilação, né? Por quê? Porque como eu estou acessando através de vetor, né, de um ponteiro, né, eu não posso colocar ponto size, eu não posso colocar vet, colchetes e i, porque agora eu estou acessando o vet através de um ponteiro, né, ele se tornou um ponteiro e não mais uma variável comum. Então a gente resolve o ponteiro aqui, né, então primeiro resolve o ponteiro, em seguida chama o size, né, e faz a mesma coisa aqui embaixo. Resolve primeiro o ponteiro, né, para em seguida chamar o operator colchetes, né, para imprimir elemento a elemento do nosso vetor, né. Se a gente executar isso daqui, funciona normalmente, né. Ah, mas e se eu quiser tirar esses colchetes aqui, funciona, né? Se você executar esse código, você vai ter um erro de compilação. Mas por que você teve esse erro? Porque o operador ponto tem uma precedência maior do que o asterisco. Então você deve sempre resolver, né, o asterisco primeiro para depois acessar o método, né? Então esse é um caso bem interessante. Se a gente fizer uma nova análise para esse caso, a gente vai perceber o seguinte: nós gastamos 1000 bytes de memória aqui, né, aliás 1000 elementos, né, contendo 4 bytes cada um, a gente gastou 4000 bytes. Aqui a gente gastou 8, né? No total a gente gastou 4008, ao invés de 8000 bytes como no caso anterior. Outra vantagem também é que a gente não precisou fazer cópia, né? A gente só pegou o endereço e começou a trabalhar com ele. A gente não precisou copiar nada. Então esse caso é muito mais eficiente que o anterior, né? Pois bem, mas temos também alguns casos, né, que são bastante comuns, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem uma função, né, que ela nos diz se podemos imprimir algo, mandar algo para imprimir para uma impressora ou não, né? Então a gente chama essa função que é print, né? E ela vai dizer se pode mandar algo para imprimir ou não, né? Então aqui a gente podia fazer uma chamada, né? Se não puder imprimir, escreve alguma coisa, né? Não pode imprimir. Pois bem, se a gente fizer simplesmente isso, funcionou, legal, mas muitas vezes o que a gente quer? Eu quero saber por que não pode imprimir. Eu quero saber se não imprimiu porque a impressora estava desligada, se não imprimiu porque estava faltando tinta, se não imprimiu porque estava faltando papel. Qual o motivo pelo qual essa impressora não imprimiu? Se a gente utilizar só essa função dessa forma que está aqui, ela só retorna um booleano para a gente, mas a gente precisaria de alguma outra coisa também para identificar o erro, né? Uma das formas de fazer isso seria a gente passar uma variável aqui, né, do tipo ponteiro, né? A gente passa um ponteiro, né, erro, asterisco, erro, igual a 1, por exemplo, que vai dizer que faltou papel, né? E aqui na hora de chamar, a gente faz o seguinte: a gente pode criar um short, erro igual a 0, e aqui a gente passa o endereço do nosso erro, né? Aí aqui dentro, se ocorreu um erro, não pôde printar, não pôde imprimir, a gente tem que checar, né? O erro é igual a 1 se for, né, faltou papel, né? Se o erro for 2, faltou tinta. Se for 3, é porque ela estava desligada, né? Pois bem,
Executando esse código, né, ele vai não só dizer pra gente que ele não conseguiu imprimir, mas vai dar um motivo exato. Eu não consegui imprimir porque me faltou papel. Se a gente colocar 2 aqui, né, ele vai retornar um código de erro dizendo que falta tinta. Se a gente colocar 3, ele vai dizer que a impressora estava desligada. Ou seja, a gente teve um retorno de função por aqui, né, que retornou o false pra gente. A gente simulou ali, entre aspas, né, um segundo retorno de função que é passado através de um ponteiro, né? Ah, mas se eu não quiser fazer com ponteiro, se eu quiser fazer com uma variável comum, né? Não vai dar certo, né? Na hora que você passar isso daqui, o que, que vai ocorrer, né? Se a gente executar esse código, ele não vai imprimir nada. Ah, mas por que, que ele não imprimiu nada pra gente, né? Se a gente observar bem, a gente está passando por cópia, né? Então a única coisa que ele vai fazer é copiar esse 0 aqui para dentro desse outro erro aqui, né? Colocar 3 nele e não fazer mais nada, né? Inclusive ele está até dando um warning para a gente. O parâmetro erro foi declarado ali, mas acabou não sendo utilizado. Então a única coisa que a gente faz é colocar 3 nele e mais nada. Então eu estou operando a cópia, né? O original permaneceu exatamente da mesma forma que estava. E como ele estava com igual a 0, né? Na hora que a gente for tentar imprimir o erro, não cai em nenhuma dessas situações aqui, né? Inclusive a gente esqueceu um else aqui embaixo, né? Mas não vai cair em nenhuma dessas situações e não vai funcionar. Então a gente precisa obrigatoriamente nesse caso passar um ponteiro para a gente ter uma mensagem específica, né? Tá, impressora desligar, né? Pois bem, então esses são os casos onde a gente pode aplicar o uso de ponteiros para otimizar a passagem de parâmetros, para você ter mais de um tipo de retorno de função e também para usar em listas ligadas, árvores binárias e alocação dinâmica de memória. Mas para que esse vídeo não fique extremamente grande, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!